Você sente uma ausência que pesa mais do que a presença de qualquer outra pessoa. O ar muda, o silêncio ganha textura e algo em você sabe, ele está chorando por você. Não com lágrimas visíveis, mas com a alma contraída, derramando sentimentos que ele mesmo não entende. O universo, sensível a esses estados invisíveis, começa a se manifestar, não como resposta direta, mas como reflexo, como espelho. Carl Jung chamaria isso de participation mystique, um entrelaçamento psíquico tão profundo entre duas almas que a dor de uma ressoa na outra. Não é pensamento positivo, não é superstição, é psique compartilhada. Quando alguém a quem você foi essencial sofre em silêncio, essa dor busca um lugar onde possa ecoar. E se o elo entre vocês ainda pulsa, é em você que ela toca. Esse vídeo não é sobre previsão, é sobre percepção. Você vai reconhecer os 10 sinais mais consistentes que o inconsciente dele está projetando no mundo e como o universo, silenciosamente, está tentando te avisar. O primeiro sinal, a quebra súbita de ritmo interno. Acordar no meio da madrugada, com o peito apertado, perder o foco do nada, como se uma parte de você estivesse sendo puxada para outro lugar. Há uma desregulação súbita entre corpo e espírito. E por que isso acontece? Porque a dor dele não encontra vazão, então ela procura o canal mais íntimo, o seu campo energético. Jung via isso como a ativação de um complexo afetivo, uma rede emocional inconsciente que, quando tocada por eventos intensos, acende como eletricidade. E essa energia precisa circular. Você sente porque está na mesma teia arquetípica. Você sente porque há entre vocês um símbolo ainda vivo. A chave curta e memorável é: dor cria ponte. Toda dor profunda constrói uma ponte entre o inconsciente e o mundo externo. E quando essa ponte foi construída com você, ela nunca desaparece completamente. Mesmo que ele tenha partido, mesmo que você tenha esquecido. O universo não fala com palavras. Ele usa rupturas, coincidências, repetições, metáforas. E se ultimamente você sente que está sendo invadida por sensações que não são suas, emoções antigas, sonhos vívidos, lembranças esquecidas, talvez seja ele, chorando por dentro, implorando por sentido. E você é o espelho mais próximo. Você está lavando a louça, distraída, e de repente, a imagem dele atravessa seu campo mental como um raio, sem pedir licença. Você lembra da risada dele, do jeito como franzia o rosto quando estava confuso, da forma como seu nome soava na voz dele. O mais estranho, não havia nenhum gatilho, nenhuma razão concreta. Ainda assim, ele invadiu. Isso é mais do que saudade. É o segundo sinal, quando o inconsciente dele começa a projetar a presença dele na sua memória ativa. Jung descreveu esse fenômeno como o retorno do conteúdo reprimido. O que está esquecido em um, pulsa no campo do outro. É como se a mente dele, incapaz de digerir a dor, usasse a sua como recipiente simbólico. A presença mental dele não é apenas recordação, é manifestação. Quando alguém está em sofrimento e não encontra quem o escute, seu inconsciente busca os canais de maior afinidade psíquica. Se o laço entre vocês foi profundo, esse canal é você. Essas imagens vêm com cheiro, com textura emocional, com o corpo. Elas são completas. Não é só pensar nele, é senti-lo, como se estivesse no mesmo ambiente. Ele, mesmo em silêncio, projeta a dor, e essa dor te encontra porque te reconhece como espelho emocional. É nessa hora que você começa a se perguntar: será que é coincidência? Será que estou ficando sensível demais? Não. O que está acontecendo é sincrônico. Ele chora,
Você sente. Ele tenta apagar a dor, mas essa energia não desaparece. Ela circula e, às vezes, se aloja em você. E por mais desconfortável que isso seja, é também uma oportunidade de reconhecer o que ainda vive em você, de perceber o que precisa ser encerrado, ou talvez reintegrado, porque o universo não desperdiça dor. Ele recicla em direção ao encontro. Algo mais começa a te tocar. Uma angústia fina que aparece de repente em meio ao cotidiano. Você está na fila do supermercado ou no carro e sente vontade de chorar. Não sabe o porquê. Sente um vazio repentino, uma saudade que nem sabe de onde vem. Essa melancolia não nasce em você, ela chega até você. Esse é o terceiro sinal. Ressonância emocional silenciosa. Carl Jung dizia que as emoções, quando reprimidas, tornam-se autônomas. Se ele chora por você em silêncio, tentando esconder do mundo e de si mesmo, essa emoção cria forma própria. E essa forma busca quem possa acolher. Você, que já foi casa, torna-se agora campo de eco. É como se o universo pedisse que você prestasse atenção a algo sutil. A dor dele não foi embora, apenas mudou de lugar. E sua intuição, seu corpo, sua alma começam a funcionar como radar. Você sente o que ele não diz. Você carrega por instantes a densidade do que ele reprime. E nesse instante, você tem duas escolhas: ignorar e continuar anestesiada, ou abrir espaço para receber. Se escolher abrir, escreva nos comentários: eu recebo o amor. É um gesto simbólico, mas poderoso. Um convite para o amor que ainda está no campo entre vocês encontrar forma ou fim. E se quiser entender por que sente tanto e como transformar isso em força, faça agora o diagnóstico gratuito da sua vida amorosa no link da descrição e no comentário fixado. Ele vai te mostrar qual arquétipo está ativo na sua dor e por que essa conexão insiste em viver. Os dias seguem e os sinais se intensificam. Você começa a notar padrões estranhos, como se o mundo estivesse respondendo aos seus pensamentos. Você pensa nele e ele aparece no seu feed. Alguém fala o nome dele do nada. Uma música que foi de vocês toca numa loja qualquer. Você pode até rir, mas por dentro sente a perturbação, porque tudo remete a ele. Esse é o quarto sinal, a sincronicidade simbólica. Quando a psique dele está em sofrimento, ela ativa o campo simbólico. E esse campo se organiza para que você perceba, não como manipulação, mas como sintoma. É o inconsciente coletivo desenhando pistas. Jung estudou esse fenômeno profundamente. Para ele, essas coincidências significativas são a forma mais pura de comunicação do inconsciente, porque quando algo é reprimido, não desaparece. Ele aparece disfarçado, camuflado, nas tramas do cotidiano. O mundo se torna um espelho simbólico. Essas sincronicidades não são sinais do destino, no sentido místico. Elas são efeitos colaterais de vínculos emocionais não resolvidos. Quanto mais ele sofre em silêncio, mais o universo cria formas de trazer isso à superfície. A pergunta é: você está disposta a ver o que isso diz sobre você também? Porque quando ele chora por você, ele ativa não só a saudade dele, mas a sua própria dor ainda não curada. O universo, então, age não apenas para alertar, mas para abrir espaço de cura. Num certo momento, você percebe que tudo ao seu redor começou a ganhar significado novo. O céu nublado parece estar chorando por dentro. O vento parece carregar sussurros. As coisas pequenas, uma folha caindo, um pássaro cruzando seu caminho, passam a te comover. Você se pergunta: sempre foi assim e eu não via, ou o mundo está tentando me dizer algo? Esse é o quinto sinal, a ampliação simbólica da realidade. Jung falava da função transcendente da psique.
Quando estamos diante de um conflito emocional profundo, o inconsciente cria pontes entre o visível e o invisível. E uma dessas pontes é a natureza simbólica do mundo. Quando ele chora por você, mesmo sem saber, ele desperta essa ponte dentro de você. Seu olhar começa a ver o que antes passava despercebido. O mundo externo se torna a continuação do seu mundo interno. E, por extensão, dele também. As imagens da natureza, os ritmos do tempo, as cores, os sons, tudo se transforma em metáfora viva. Ele chora e o universo se reconfigura ao seu redor, como se dissesse, não é só você que está sentindo. Esse sinal é delicado, mas profundo. Exige sensibilidade para ser lido. Não é mágico, é arquetípico. E se você conseguir decifrar o que esses símbolos estão tentando comunicar, pode não apenas entender a dor dele, mas transformar a sua. Você começa a sonhar com ele, mas não são sonhos vagos, são intensos, com cheiro, voz, toque, às vezes doces, outras vezes sombrios. Você acorda e sente que ele esteve ali, não como lembrança, como presença. Você até tenta esquecer, mas ao longo do dia a energia permanece. Esse é o sexto sinal, os sonhos arquétipos e os pressentimentos intuitivos. Jung dizia que os sonhos são cartas enviadas do inconsciente e que às vezes elas não vêm só do seu, elas vêm de um campo psíquico compartilhado. Quando duas almas já se tocaram de verdade, elas continuam em contato através da linguagem simbólica do sonho. Quando ele chora por você e essa dor não encontra voz, ela se manifesta em você durante o sono, como imagem, metáfora, símbolo. E você pressente, você sabe que algo aconteceu, você sente que ele ainda sente, mesmo sem palavras. Esses sonhos são portais, e os pressentimentos que você experimenta, aquela certeza súbita, aquela angústia sem motivo, aquele frio na barriga justo antes de uma notícia, são o inconsciente tentando te preparar, tentando te dizer, há algo vivo entre vocês. Se esse é o seu caso, escreva nos comentários, eu recebo o amor. Essa afirmação simples é uma forma de aceitar o que o universo está tentando te oferecer, mesmo que venha com dor. E se quer compreender por que esses sonhos aparecem, o que eles significam e como usá-los para curar, faça agora o diagnóstico gratuito no link da descrição ou no comentário fixado. Ele vai te ajudar a traduzir o que sua alma está tentando dizer e o que ele ainda não consegue. Você começa a sentir algo ainda mais estranho, um movimento interno que te empurra para dentro de si. Como se o choro dele, esse que nunca chega em forma de palavras, abrisse portais ocultos dentro da sua alma. Memórias de infância retornam, vontades esquecidas reaparecem, culpas adormecidas se levantam. E você percebe, o sofrimento dele está ativando um processo em você. Um processo que Jung chamou de individuação. Tornar-se quem você realmente é, integrando todas as partes esquecidas da própria alma. Esse é o oitavo sinal. Você começa a mudar, por dentro, em silêncio, sem saber de onde vem a força. Essa transformação não começa com euforia, começa com crise. Um desconforto sutil, um estranhamento diante da própria imagem no espelho. Uma sensação de que você não cabe mais nos mesmos lugares, nem nos mesmos papéis. Como se uma nova versão de você estivesse tentando emergir, mas ainda sem nome, sem forma, sem permissão. A verdade é que quando alguém com quem você teve um laço profundo chora por você, ele não apenas ativa a sua lembrança, ele convoca partes suas que estavam adormecidas. Ele não quer, não escolhe, mas o campo emocional que ele ativa reanima sombras. E essas sombras
O que você evitou, suprimiu ou esqueceu de si mesma, agora pedem para ser vistas. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que você é, mas ainda não quer reconhecer. Ela é formada por traumas, desejos reprimidos, medos, potências negadas. E o curioso é que muitas dessas sombras foram moldadas nas relações, especialmente nas mais intensas, como a que você viveu com ele. Por isso, a dor dele, ainda que inconsciente, funciona como um espelho torto. Ela te mostra onde você ainda está ferida, onde você ainda depende, onde você ainda sonha com salvação externa, onde você ainda acredita que não é suficiente. E mais, ela te mostra o quanto ainda há de luz em você que precisa emergir. Esse é um convite profundo, não para salvar ele, mas para recuperar você. Porque a energia que você gasta tentando entender por que ele chora por você pode e deve ser transmutada em força para se encontrar. Você sente que há algo sendo pedido de você, algo que vai além da saudade, algo que exige atravessar o deserto interno e nascer outra. Esse sinal exige coragem e presença, porque ele não traz respostas fáceis. Ele pede silêncio, pede escuta, pede maturidade, mas ele também oferece algo raro, a chance de deixar de ser apenas reflexo do outro e se tornar origem de si. A dor dele não é sua, mas o que ela ativa em você é. E se você conseguir atravessar essa travessia com consciência, o que virá depois será cura inteira. E talvez, finalmente, amor. Um amor que não depende, um amor que não espera, um amor que simplesmente é. Agora tudo se junta. O corpo que sentiu, as imagens que surgiram do nada, os sonhos que pareciam impossíveis, as sincronicidades que incomodaram, a saudade que invadiu sem nome, a intuição que alertou, as emoções que explodiram sem motivo, os presságios, os símbolos, os sinais. E você percebe, não é coincidência, é linguagem. O universo fala. Ele sempre falou, mas agora você está escutando. Esse é o 9º sinal. Reconhecimento do chamado maior, não apenas dele, mas seu. O chamado de se reconectar com tudo que você suprimiu, ignorou ou esperou que viesse de fora. O que começou com a dor de outro, agora te leva ao seu próprio renascimento. E aqui está o momento mais decisivo. O que você vai fazer com tudo isso? Você pode escolher fingir que nada está acontecendo, se distrair, afastar-se, voltar para o automático. Ou você pode decidir investigar, com profundidade, com coragem, com verdade. Porque o que dói em você, o que vibra em você, o que te visita nos sonhos, está pedindo mais do que alívio, está pedindo consciência. E a consciência começa com um passo simples, mas transformador. Faça agora o seu diagnóstico gratuito. No link da descrição ou no comentário fixado. É rápido, é profundo, é preciso. Ele vai te mostrar qual arquétipo está te dominando, qual parte da sua alma está chorando e qual chave pode te devolver a sua inteireza. Você não precisa mais andar no escuro. O que você sente tem nome, tem mapa, tem cura. Mas só se você disser sim. E se disser, diga também nos comentários: eu recebo o amor. Essa frase, curta, direta, é um gesto de aceitação, de permissão para que o amor, em qualquer forma que venha, possa entrar. Mesmo que venha do universo, mesmo que venha de dentro. Você chegou até aqui, sentiu o corpo responder ao invisível, deixou as memórias falarem mesmo quando elas doíam, reconheceu os sinais, um por um, e talvez pela primeira vez tenha compreendido que o que você vive não é loucura, carência ou fragilidade, é conexão profunda, é linguagem simbólica,
É alma em estado de escuta. Você entendeu que quando alguém chora por você, o universo reorganiza tudo ao redor para que essa dor encontre um canal de expressão. E se esse canal for você, não é por acaso. É porque dentro de você existe espaço, existe sensibilidade, existe profundidade suficiente para sentir o que outros tentam esquecer. Mas agora algo novo se apresenta. Não se trata mais dele, nem apenas do que ele sente ou do que vocês viveram. Trata-se de você, de quem você se tornou nesse processo, de como essa travessia emocional, simbólica, psíquica, energética, despertou em você camadas adormecidas. Jung me dizia que o Self, o centro organizador da psique, se revela nos momentos em que tudo parece ruir. O amor que parecia perdido, a presença que virou ausência, a certeza que evaporou. É aí que o Self fala. E ele não fala com palavras, fala com imagem, com símbolo, com silêncio, com sensação. E talvez agora você perceba todo esse movimento. Os sinais, os sonhos, as emoções eram um chamado, não apenas para sentir a dor do outro, mas para se permitir uma transformação interior. Ele chorou por você, sim, mas esse choro te levou a ouvir o que você mesma estava tentando calar. Esse vídeo foi um ritual de escuta, uma jornada de revelação, uma travessia simbólica pelos corredores invisíveis do amor psíquico. Mas agora o próximo passo não é mais sobre ele. É sobre você dizer sim à sua própria verdade. E esse sim pode ser silencioso, mas firme. Pode ser escrito, nos comentários, por exemplo, com uma frase que carrega todo o símbolo da aceitação. Eu recebo o amor. E se você quiser continuar essa jornada de forma orientada, clara e profunda, acesse agora o diagnóstico gratuito no link da descrição ou no comentário fixado. Ele não é um teste qualquer, é um espelho psíquico. Ele te mostra onde está a sua dor, qual arquétipo te domina e qual caminho começa agora, se você quiser. Você não precisa mais viver como se sentisse demais, porque sentir demais é dom, é ponte, é alma viva. E se ele chora por você, que esse choro seja também o início da sua libertação. Não para se afastar do amor, mas para viver um amor que não machuca, que não aprisiona, que não exige adivinhação, sinais, sofrimento. Um amor onde você se reconhece inteira. Você já sabe o que precisa. A alma reconhece antes da mente. E agora, o que você vai fazer com isso?